Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre a crise hídrica que está acontecendo aqui no país em 2021 e quais são as consequências dela. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Prenholato, sou engenheiro ambiental e atuo como consultor ambiental. E se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à consultoria ambiental, clica aqui embaixo para se inscrever e ativa as notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu postar aqui. E bom, para a gente explicar sobre tudo isso que está acontecendo aqui no país, vamos embora lá pro computador que eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Bom, pessoal, estou aqui agora no meu computador para poder explicar sobre tudo isso para vocês, mas antes de mais nada é importante a gente entender qual a diferença entre uma matriz energética e uma matriz elétrica. Então, para isso, eu estou aqui no site da EP, que é uma empresa de pesquisa energética aqui do país, para a gente conseguir olhar aqui algumas coisas importantes. Então, uma matriz energética, ela é o conjunto de fontes disponíveis no país, estado, para suprir uma determinada demanda de energia. Então, quando a gente abastece nossos veículos com gasolina, a gente está utilizando uma fonte de energia para fazer esse tipo de deslocamento. Quando a gente também utiliza gás de cozinha, é um outro exemplo de uma fonte energética que a gente utiliza que compõe uma matriz energética de um determinado país. Já uma matriz elétrica, ela está relacionada com todas as fontes que são utilizadas para produção exclusivamente de energia elétrica. Então, as luzes das nossas casas são utilizados de uma fonte, né, que predominantemente aqui no país a gente vai olhar aqui com mais calma, mas é de energia hidráulica. Então, tudo que compõe para a produção de energia elétrica, a gente tem relacionado à matriz elétrica do país. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona, como está distribuída a nossa matriz energética aqui no país. A gente pode olhar, né, por esse gráfico de pizza, que a grande parte das fontes energéticas estão relacionadas com petróleo e derivados, mais ou menos ali na faixa dos 34%. Outras fontes também estão relacionadas com derivados de cana-de-açúcar, né, em produção do etanol, a hidráulica, que é muito importante para a gente, gás natural, lenha e carvão, e outras fontes renováveis também ali girando em torno de 7%. Essas são as mais representativas. É importante dizer também que aqui no Brasil a gente tem uma matriz energética muito mais voltada a fontes renováveis do que outros países. Isso por conta da nossa abundância de recursos hídricos, né, que a gente tem aqui no país e possibilitam que a gente utilize, extraia energia elétrica dessas fontes. Então isso é muito importante ali para um país, né, ter uma geração de energia elétrica através de fontes renováveis. Em comparação ao gráfico aqui que a gente tem a matriz energética, mundial, a gente olha, né, pode observar que os outros países estão muito mais relacionados a outras fontes, principalmente voltado ao petróleo e derivados e carvão mineral e gás natural. Então, isso o que acontece, né? Quando a gente tem uma elevação dessas commodities, por exemplo, o petróleo, a gente, né, tem um grande impacto na produção nessas fontes energéticas aí utilizados por outros países. Então é importante um país ter uma diversificação em vários tipos de fontes energéticas para ele não ter um problema intrínseco daquela fonte específica que ele utiliza. Então vamos imaginar, né, um país que tenha a utilização de uma matriz energética muito voltada ao carvão. Se eu tiver algum problema de extração nesse carvão, ou se ele for importado de outro local e tiver algum problema em fornecimento, a gente vai ter um grande impacto no fornecimento ali da capacidade desse país em gerar energia para as suas atividades produtivas. Então, todo país ele tem que ter uma diversificação nessa matriz energética. Agora vamos olhar aqui no Brasil o que a gente tem de matriz elétrica. Então, esses dados aqui são de 2019, né, que estou mostrando para vocês. A gente consegue olhar aqui agora a matriz elétrica, né, que é responsável pela produção, geração de energia elétrica no país. A gente vê a grande concentração que a gente tem aqui no Brasil de energia hidráulica. Como eu falei, muito em relação aos nossos recursos hídricos que a gente tem aqui no país, né? Outras fontes que a gente também observa aqui por esse gráfico é a biomassa, por exemplo, através da utilização do bagaço de cana-de-açúcar. Eólica, a gente tem uma grande também faixa aqui de 8,6%, solar, que está em 1%, gás natural, derivado de petróleos, que estão apenas em 2%. Então vejam que a gente tem uma dependência muito grande da energia hidráulica. Então, quando tem um problema, aí, por exemplo, a escassez hídrica que a gente está
presenciando agora, eu tenho sérias consequências, né, aqui no país por conta disso. Então, como eu falei, é importante a gente ter uma diversificação aí dessas energias. Bom, e agora eu quero trazer para vocês aqui um outro site, que é o site da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que é um órgão federal aqui do país. E aqui a gente tem um sistema interligado nacional, onde eu consigo extrair as informações de cada bacia hidrográfica. Então, peguei aqui para vocês, como por exemplo, a bacia do Rio Paraná, que está localizada, né? A gente está aqui no estado de São Paulo. Então, ela compõe o estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, por exemplo, aqui, só para vocês entenderem. Então, aqui eu consigo olhar cada reservatório, como que ele está a sua capacidade, o volume útil, quanto tem de afluência chegando nesse reservatório e quanto também está saindo de água. Então eu consigo olhar. Vamos ver aqui um desses reservatórios, que é o de Nova Ponte. Eu pesquisei para vocês. Olha como é que está essa situação. Aqui nessa coluna, na última coluna, tem o volume útil do reservatório. Então vejam que esse reservatório de Nova Ponte está passando por uma escassez hídrica muito grande. Vocês conseguem consultar todos esses dados aqui no site da ANA, tá bom? Que ele tem como fonte o Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro, que é o ONS. Então vocês conseguem olhar tudo isso daqui. Se vocês clicarem no mapa também, ele vai mostrando cada reservatório. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês também aqui é como que é esse gráfico de comportamento aqui da vazão que a gente tem. Então, para a bacia do Paranaíba, eu tenho aqui o Nova Ponte, que eu estava conversando com vocês. Vou ampliar um pouquinho para vocês verem melhor. Então, aqui a gente tem no eixo Y o volume útil desse reservatório e aqui os meses de 2021. Aqui na curva azul eu tenho o ano de 2019, em laranja, né, 2020, em preto, 2021. Então, observem como que é o padrão de comportamento do reservatório, né, de volume do reservatório. Quando a gente, aqui no estado de São Paulo, né, a gente tem o período chuvoso composto entre os meses de novembro e mais ou menos março ali é onde está localizado a maior quantidade de chuvas. Então, esse período é importante para acontecer o reabastecimento desses reservatórios. E o que aconteceu, né, no começo de 2021, no final de 2020, é que houve poucas chuvas abaixo do esperado, né, abaixo da expectativa que tem comumente ali desse reservatório. Então, não houve uma recarga suficiente desse reservatório no ano de 2021 para eles chegarem àqueles níveis, né, que normalmente ele opera. Então, veja que em 2019, né, em 2020, eu tenho uma recarga ali do volume útil até 50%. E nesse ano não ocorreu pela falta de chuva que foi, né, no período chuvoso desse ano. Então, agora quando a gente está passando nesse período de seca aqui, que é composto entre os meses no meio do ano, né, eu não tive aquele abastecimento suficiente de índice pluviométrico, então o reservatório está caminhando para cada vez mais baixo. Né? Então, o que vai acontecer daqui para frente, a gente só vai conseguir entender depois que a gente passar agora de novo pelo período chuvoso, que vai entrar agora em novembro desse ano. Então, se a gente tiver um período chuvoso que consiga reabastecer, a gente volta aos próximos, né, no próximo ano, aos níveis mais ou menos normais ali daquele reservatório. Mas se eu tiver uma chuva abaixo da expectativa de novo, né, nesse próximo ano, pode haver maiores consequências do que a gente está vendo. E quais são essas consequências que já estão se refletindo, né? A gente já pode observar que a conta de luz subiu muito. Então, por que a luz, a energia elétrica está subindo muito por conta da escassez hídrica? Como eu falei, a matriz energética está muito relacionada com as usinas hidrelétricas. Então, quando tem uma diminuição das chuvas e, consequentemente, eu não tenho uma vazão no reservatório, né, para suprir toda essa demanda energética que eu tenho de produção, eu tenho que ativar outras fontes de energia, de produção, como, por exemplo, as usinas termoelétricas. Só que para a operação dessas usinas, elas são muito mais caras e são mais ineficientes. Então, o custo para fornecimento da energia elétrica ali acaba se elevando. Por isso, acaba se refletindo na nossa conta de luz. Outra consequência que a gente pode observar, que a gente já passou por isso em anos passados, é o famoso apagão. Então, quando eu não tenho uma quantidade de energia elétrica para suprir toda a minha demanda, acaba acontecendo, né, nesses picos de energia, que eu não consigo provisionar toda essa energia elétrica e acaba ocorrendo o apagão. Então, isso é por consequência, né, dessa falta aí de chuvas na região.
E tudo isso, como eu falei, né, tudo depende aí de um planejamento para que a gente consiga diversificar a nossa matriz energética para que a gente não fique tão sujeito a essas situações de escassez. E tudo isso leva um planejamento, leva um tempo muito grande, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu falo bastante sobre licenciamento ambiental. Quem quiser conferir mais sobre isso, vou deixar um card aqui acima para vocês. Mas para a gente fazer, né, toda a instalação, operação desses sistemas leva muito tempo. Então, imagine que todos os estudos ambientais têm que ser feitos, análise pelo órgão ambiental de todos esses estudos para a instalação, por exemplo, de uma nova usina. Então, tudo isso leva uma série de anos, então eu preciso começar esse planejamento para lá no futuro eu ter uma composição de uma matriz energética com várias fontes de energias renováveis para que eu consiga suprir ali em determinadas situações, mesmo que eu tenha passando por uma escassez hídrica. Então, vejam como é importante todo esse planejamento, né? Precisa aí de profissionais capacitados, profissionais aí na área de meio ambiente e outras áreas também, para estarem vendo todas essas questões que estão por volta aí do que a gente está vivendo hoje em dia. Então, espero que tenha ficado mais claro para vocês sobre todo esse tema. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esquece de dar o like aqui no vídeo, porque isso me motiva a trazer mais conteúdo aqui cada vez mais para vocês. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Tchau.